Gênesis capítulo número 26. Eu quero estar a pregar hoje sobre gerações, e já vamos entender o conceito de gerações. E ainda que você no início não entenda o que Deus quer falar, você vai entender no final a palavra, amém? Eu creio que desta casa nunca ninguém sai confuso, amém? Só sai confuso quem quer. Gênesis capítulo 26, verso número 1. Ajude-me, por favor, quem tem telemóvel, desliga o seu telemóvel. Se não pode desligá-lo, coloque no silêncio. Ajude-me com as crianças também, por favor. Gênesis 26, verso número 1, diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que não foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não deixes ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Diga todos comigo: habitou em Gerar. Olha o que é que diz a palavra. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor da Rebeca, porque era muito formosa à vista. Versículo 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher, como pois dissestes, é minha irmã. E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que porventura não morra por causa dela. Amém? Feche os olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Com respeito a Deus, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, te agradecemos mais uma vez por estarmos em tua presença, por estarmos em tua casa. Te pedimos nesta tarde, Espírito Santo, visita-nos, abençoa-nos, fala a nossa vida, fala ao nosso coração através da tua palavra. Leva todas as nossas mentes e pensamentos cativos da tua palavra e obediência. Repreende todo espírito de distração, todo espírito que quer roubar a tua palavra e que quer roubar a semente dos corações. Ata todo esse espírito e lança-o fora do nosso meio. Pai, que os teus anjos agora, Senhor, se acampem ao nosso redor, passeiem no meio do teu povo. Coloca também anjos na sala das crianças, para que haja a tua paz, para que haja o teu amor, Senhor, no meio das crianças, e que haja a tua paz e tranquilidade em nosso meio, e que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, e que os teus anjos, Pai, estejam subindo e descendo, e que os céus estejam abertos neste lugar, e que a tua palavra impacte as nossas vidas, e que nós possamos ser transformados para a tua glória. E toda a igreja diz amém e graças a Deus. Damos mais uma forte salva de palmas para Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Bom, a palavra de Deus diz que Deus chamou um homem chamado Abraão. Diga todos comigo, Abraão. E diz a palavra que Deus chamou Abraão já com uma idade avançada. E diz a palavra que Deus começou a fazer grandes promessas a Abraão. Amém? Deus prometeu, Abraão não tinha filhos. Diga todos comigo, Abraão não tinha filhos. E diz a palavra que Deus lhe promete um filho da sua esposa Sara. E então diz a palavra de Deus que Deus fez juramentos, fez alianças, fez pactos com Abraão, que ele ia abençoar as famílias da terra por Abraão, que Deus ia enriquecer e prosperar Abraão, que Deus ia dar terras, territórios a Abraão. Por exemplo, o território que Israel tem hoje em dia faz parte de uma promessa que Deus fez a Abraão. Amém? E ainda que qualquer pessoa tente se esforçar, ou qualquer nação tente se esforçar, nunca irão conseguir tirar
Israel do seu território. Quem me está a entender, levante-se a mão, diga amém. E levante-se o país que se levantar contra Israel tem que perder, porque por Israel luta Deus, amados, e contra Deus ninguém pode lutar. Quem me está a entender, levante-se a mão, diga amém. Então, diz a palavra que Deus chamou Abraão. Ajude-me, por favor, com o movimento, peço, por favor. Deus chamou Abraão, fez promessas para Abraão, fez aliança, fez pacto com Abraão, abençoou Abraão poderosamente, e diz a palavra que a promessa tão esperada por Abraão era ter um filho. E chegou o dia, chegou a época, chegou a altura que Deus concedeu um filho para Abraão chamado Isaac. Digam todos comigo, Isaac. Diz a palavra que Isaac foi crescendo, nasceu já numa família rica, porque Abraão era rico, era próspero, era muito abençoado. E diz a palavra que um dia morre Sara, a mãe de Isaac, a esposa de Abraão, e Deus olha para o filho dele Abraão, e Abraão entende que é o tempo de Isaac ter uma esposa e de casar. Então Abraão chama o seu servo Eliezer e diz assim para Eliezer: eu quero que tu vás escolher uma esposa para o meu filho, e que seja da nossa terra, que seja do nosso sangue, que seja dos nossos costumes, porque quando pessoas de diferentes classes ou diferentes costumes se casam ou se unem, há como explicar? Há um choque tremendo de culturas, de pensamentos, de raciocínios, por anos e anos. Não estou dizendo que não dê certo, mas estou dizendo que é difícil dar certo. Quem me está a entender, levante-se a mão, diga amém. Não estou dizendo que todos pensamos de igual forma, amém? Todos somos diferentes, amém? Mas quando nascemos com uma mentalidade, com alguns preceitos, com alguma cultura, Abraão entendeu isso. Ainda que eu não esteja na minha terra, eu quero alguém para o meu filho que seja da minha linhagem e da minha família e da minha cultura. Quem me está a entender, levante-se a mão, diga amém. Diz para o teu irmão, foi Abraão que fez isso, amém? Então diz a palavra que Abraão fala com Eliezer, e diz a palavra que Eliezer foi procurar então uma noiva para Isaac. É só que Abraão era tão inteligente, amados, porque às vezes nós vemos a Bíblia como um livro super religioso e nem vimos as coisas que estão por detrás da Bíblia. Porque Abraão disse para Eliezer o seguinte: tu vais buscar noiva para o meu filho, mas vais levar muito ouro contigo, para que a noiva, a pretendente vai ficar com o meu filho, veja que o meu filho não é um pobre coitado, mas que é de uma família abastada. Quem me está a entender, levanta-se a mão, diga amém. Viu o seu silêncio? E diz a palavra que Eliezer levou na sua bagagem mais de 35 quilos de ouro. E diz a palavra que ele chega ao lugar onde Abraão disse para ele escolher uma esposa para o filho. E diz para o teu irmão: não é errado as mulheres gostarem de dinheiro. Sabe porquê? Eu vou lhe dizer: porque a mulher tem uma necessidade dentro dela, sentir-se segura. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de segurança, e o dinheiro traz segurança. Quem me está a entender, levante-se a mão, diga amém. Eu acredito, amados, no amor, eu acredito, claro que sim, amados, mas amar uma vida inteira e não saber como vai ser o dia da manhã é complicado. É uma prova para qualquer pessoa, amém? Então Eliezer foi ao poço onde as mulheres iam buscar água. Antes, por exemplo, se você hoje em dia quiser encontrar, não sei, várias mulheres, vai a um shopping, não é? A maior parte são mulheres que estão lá, não é? Apesar que eu gosto muito de ir ao shopping também. Bom, mas é mais uma coisa mais feminina, certo? Mas naquela altura, para se encontrar várias mulheres num só lugar, e mulheres bonitas, tinha que se ir ao poço. Hoje em dia já não se vê isso, não é? Então diz a palavra que Eliezer foi ao poço. Os irmãos estão zangados ou coisa assim parecida? Estão tão sérios, amém? Amém? Sorria um pouco, amém? Descontraia. Estou-lhe a contar uma história. Eliezer vai ao poço e começa a ver as mulheres a tirarem água do poço. Agora ele pergunta: qual destas mulheres será a pretendida para Isaac? E então ele orou a Deus e fez uma prova com Deus.
e disse assim: a mulher que se oferecer para me dar água e para dar água também aos camelos que eu trago comigo, essa vai ser a mulher que Deus tem para o meu servo, para o seu servo Isaac. Quantos dizem amém? Então, para dar água aos camelos todos que trazia Eliezer, era mais ou menos, para você ter uma ideia, de mais de 200 litros de água. Amém? E agora olhe para mim, que para se retirar água era com um balde, se mandava ao poço, puxava-se o balde e dava-se água. Agora imagine dar litros e litros e litros de água a fazer sempre o mesmo exercício. Quem me está a entender, levante-se a mão, diga amém. Digam todos comigo: toda a mulher merece ser bem tratada, mas tem que gostar de servir também. As mulheres já não gostaram. Irmãs, digam amém. Eu vi que as mulheres não gostaram. Esqueça essa parte então, amém. Amém. Logo, quando acabar o culto, é todas as irmãs todas a darem-nos água. Mas nós não somos camelos, irmão. Amém. Estou brincando. Eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer. Bom. Então diz a palavra que Eliezer pede água, porque diz a palavra que vê Eliezer. Eliezer não era burro, amados. Eliezer sabia o que era bom e bonito. Diz para o teu irmão: Deus não nos chamou para sermos burros, irmão. É aquela conversa. Não importa uma pessoa não seja assim muito bela, o que importa é a beleza interior. Oh irmãos, oh irmãos, oh irmãos, a beleza interior é importante, irmãos. Mas você nunca está sempre a ver o interior, irmãos. Se alguém me entende, o conto é a primeira vista, irmãos. Como é que você vê uma pessoa: ah, que interior tão bonito? Você não consegue ver isso, amado. Não consegue. Consegue ver isso? Não. Você olha e diz assim: que olhos tão bonitos, que cara tão bonita, que cabelo tão bonito, que corpo tão bonito. É verdade, não é, irmão? Amém. Não foi assim que olhaste para a Sandra, Sandra? Amém. Eu ia casar com a minha esposa porque ela tem um interior bonito. Não casava, irmão. Amém. Com todo respeito, que o caráter é importante, super importante. Amém. Porque às vezes um caráter menos bonito, por assim dizer, estraga uma beleza. Amém? É bonito conjuntar as duas coisas. Quando dizem amém? Amém. Então, diz a palavra que Eliezer está assim: quem é a mulher? E vem uma, diz a palavra que ela caminhava. Eu imagino o caminhar dela assim, bem pausado, não sei como. E Eliezer olhou para ela e diz assim: é esta. Porque diz a palavra que Rebeca era lindíssima, amados. Diz para o teu irmão: e a Bíblia diz que ela era bonita. E quando a Bíblia diz que era bonita, é porque era bonita mesmo. Quando dizem amém? E vem ela. E Eliezer disse assim: é esta que eu vou pedir água. Esperta, amados. Esperta, amados. Vai pedir água, claro. Eu vou pedir água, uma bonita. Mesmo que não tenha sede, eu bebo água, não é mesmo? E foi lá. Tem um detalhe: o servo não era dado a paixões, porque ia escolher esposa para o seu senhor. Quando se diz amém? É por isso que o Espírito de Deus me faz entender que a mulher samaritana que Jesus conversou no poço era uma mulher lindíssima, amados. E diz a palavra então que conversou com Rebeca e disse assim: olha, dás-me um pouco de água? E ela disse: estou. E não somente era uma cara bonita, como ela disse a seguir: queres que eu dê água aos teus camelos? E Eliezer disse assim, cá para ele pensou: uau, é esta mesmo, é bonita, tem um bom caráter. Sabe o que é que fez Eliezer? Diz a palavra que falou de onde vinha, que era servo de Abraão, que era a família dela. Começaram a conversar, e antes que ela fosse para casa, Eliezer abriu a bolsa que Abraão lhe tinha dado e tirou 3,5 kg de ouro e lhe ofereceu. Entenda como você quer entender. Está escrito na palavra. Eu não posso alterar a Bíblia. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém.
Sabe porquê? Porque naquela época não havia Facebook. Olha, vê a cara de Isaac. Gostas de Isaac? Não, amados! Não existia Facebook, Agostinho. Não existia Photoshop, não existia nada disso, amados. Como é que ele ia casar com alguém que não tinha visto? Eliezer era esperto. Pôs-lhe o ouro à frente, amados. Diz para o teu irmão, Deus não nos chamou para sermos burros. Deus chamou-nos para sermos inteligentes, amados. Quem me está a entender, levanta-se a mão, diga amém. Irmãos, os irmãos ainda temos tanta religiosidade na mente. É o que a Bíblia diz, amados. Você crê que é aquilo que a Bíblia fala? Quer que eu lhe mostre? Eu posso lhe comprovar, mas íamos aqui perder algum tempo. É o que está escrito na palavra, vá, estude. Então diz a palavra que ela foi a correr até casa. Contou ao seu pai. E o pai, irmãos, o pai era um espertalhão. Porque naquela altura tinham que receber o dote, não é? E o pai chamava-se Labão, podia chamar-se Labão Ladrão. Era o nome adequado para ele. Labão foi aquele que depois mudava o salário a Jacó e o enganava. Lembra-se dessa história? Era esse ladrão. Foi ter então com Labão e Labão assim: ok, para a minha filha ir embora? Sim. E a filha disse: pai, eu quero ir, eu quero casar com Isaac. Não sei o que é Isaac, nunca ouvi mais gordo, mas eu quero casar com Isaac. Não sei se estava encalhada ou não sei, amado, não sei. Mas o que é que se passava com ela? Só sei que estava com o foguete para casar, amados. Assim como o Mário Rui tinha o foguete para casar. Também tinha o foguete para casar. Eu também tínhamos todos. Eu quero ir, pai, queres ir? E o pai assim: não sei se deixa ir a minha filha, não sei. Sabe o que é que faz Eliezer? Tira mais 7,5 kg de ouro e põe em cima da mesa. E o pai disse assim: arrivederci, filha. Eu estou a contar uma história da Bíblia, mas atualizada, século 21. Então diz a palavra que a filha se despediu do pai e da mãe, se abraçaram e foi ter com Isaac e se tornou a esposa de Isaac. E diz a palavra que Rebeca era tão formosa, que diz a Bíblia que Isaac mudou-se para outra terra, que não era a sua terra, foi para Gerar, diz a palavra. E diz a Bíblia que ela era tão formosa, tão bonita, que Isaac tinha medo de dizer que era mulher dele, porque era tão bonita que os homens daquela terra podiam matá-lo, a Isaac, para ficarem com a mulher. Quem me está a entender, levanta-se a mão, diga amém. Então diz a palavra que ele chega a Gerar, Isaac chega a Gerar, habita lá, veio com a sua mulher, e os homens perguntaram: e esta que está aqui? E ele pensou, raciocinou rápido e disse: é minha irmã, não é minha mulher. Ok, passa. Passado uns tempos, o rei daquela terra, Abimeleque, está no seu palácio e está na janela e olha de cá de cima e vê Isaac brincando com a mulher. E ele entendeu que não eram irmãos, mas sim eram marido e mulher. Então ele manda chamar Isaac e disse assim: porquê é que me mentiste? E ele disse: eu tive medo que vocês me matassem se eu dissesse que era minha mulher. Agora, porquê é que eu estou contando esta história tão longa? Porque diz a palavra, olha para mim, que uns anos em antes, digam todos comigo, uns anos em antes, Abraão entra com a sua esposa Sara no Egito, e os homens do Egito perguntaram: de quem é esta mulher? E Abraão, com medo, porque Sara também era muito bonita, com medo que o matassem por causa da mulher. Amém? Nunca vi uma família assim, amados. Com medo que o matassem por causa da mulher, disse: é minha irmã. Sabe o que é que Isaac fez? Sem querer, inconscientemente, repetiu o mesmo pecado que o pai. Eu quero falar de gerações, porque a Bíblia fala que Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Você nunca se perguntou porque é que Deus se autonomeia como Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Sabe porquê? Porque Deus quer mostrar que Ele é um Deus de gerações. Digam todos comigo: Abraão foi abençoado
por Deus, era pai, gerou Isaac, e tudo aquilo que Abraão tinha, e isto é importante, quer de bom ou quer de mau, passou para Isaac. Quem me está a entender, levante-se um, diga amém. Sabe, amados, muitas vezes nós sofremos problemas na nossa vida e na nossa casa que não vêm de nós, mas que vêm já dos nossos antepassados. Quantos dizem amém? Por exemplo, você nunca ouviu falar numa família, por exemplo, que a X idade, todos morrem com aquela idade. E alguns morrem sempre da mesma doença. Nunca ouviram falar disso? Sabe o que é isso? Uma maldição que está perdurando pelas gerações. Quem me está a entender, levante-se a mão, diga amém. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que Jacó também enganou o seu pai e mentiu para o seu pai. Por exemplo, você nunca ouviu falar, por exemplo, o pai era viciado no jogo ou na bebida. Peço perdão aos amados. E diz a palavra que um espírito, um pecado de gerações é um espírito, vai passando de geração em geração. O filho, o neto, tem o mesmo vício. Por exemplo, um familiar sofria dos ossos. Há uma geração, pode não atingir logo a geração seguinte, mas a segunda ou terceira geração atinge. Irmãos, a medicina já descobriu isso. Sempre, amados, que vamos fazer algum exame ou qualquer coisa, sempre tem a tendência a ver o nosso código genético. Por exemplo, você nunca foi ao médico lhe perguntar: você tem familiares que sofrem disto? Tem familiares, por exemplo, que sofrem diabetes, sofrem disto, sofrem daquilo outro? Porquê? Porque a medicina entendeu algo que Deus já estabeleceu há milhares e milhares de anos na sua palavra, que Deus é um Deus de gerações. Aquilo que eu tenho passa para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos e gerações futuras. E as minhas gerações antes de mim, tudo aquilo que eles tinham, eu também herdei deles. Não somente na saúde, não somente em traços corporais, em expressões, em atitudes, em caráteres. Por exemplo, nunca aconteceu uma família dizer assim: este menino tem o mesmo caráter que tinha o fulano de tal, já das gerações passadas. Acontece ou não? Às vezes até traços corporais, amados, expressões de rosto. Sabe o que é isso? Gerações. Diga todos comigo: código genético. Diga todos comigo: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Entenda que quando Deus olha para nós, não nos vê como um só, mas Deus vê as nossas gerações. Você pergunta: apóstolo, por que é que você está trazendo esta palavra? Eu não vou me demorar. Eu estou trazendo esta palavra porque há coisas que nós e a nossa casa e família estamos passando ainda nas gerações presentes por causa de maldições que herdámos no passado. Eu pergunto: você não acha que chegamos na hora e no momento de nós nos levantarmos e dizemos: a partir da minha geração, a partir daqui para a frente, a minha casa, a minha família, as minhas gerações, os meus filhos, os meus netos, os meus irmãos não vão sofrer mais com esta maldição? Quantos dizem amém? Sabe o que eu descobri uma coisa na palavra? E descobri também na história que a pessoa, por exemplo, falando em finanças, as pessoas normalmente têm a tendência, ou que alcançam a riqueza, normalmente tiveram algum antepassado que foi rico e herdaram isso. Não estou falando de herdar dinheiro, mas herdaram as genéticas, herdaram a bênção. Quem me está a entender, levanta-se a mão e diga amém. Por exemplo, há famílias, com todo o respeito que eu estou falando aqui, há famílias, por exemplo, que os antepassados, os casamentos nunca davam certo. Passou isso para as gerações. Nunca teve uma família, nunca teve um lar com unidade. Por exemplo, filhos voltando-se contra os pais, que brigavam com os pais, isso é uma maldição terrível. Quem me está a entender, levanta-se a mão e diga amém. E passou isso para as gerações. Igreja, até crentes filhos de Deus muitas vezes sofrem com enfermidades que vêm de maldições dos antepassados. Talvez você sofra de depressão porque os seus familiares, alguém na sua casa, na sua família, sofria de depressão. Amados, e com todo o respeito aqui, as nossas gerações passadas
fizeram coisas tão terríveis aos olhos de Deus, que nós herdamos as consequências nos dias de hoje. Por exemplo, quantos antepassados nossos, eu estou falando de gerações anteriores, consultaram bruxos? Vamos dizer aqui que não. Sabe que maldição traz isso para nós? Para as nossas gerações. Tiveram pactos, alianças, não sabiam. Estavam fazendo o melhor deles, pensando que encontravam uma solução. Mas quantos deles? Por exemplo, talvez, você já teve familiares nas suas gerações que já tiveram muita riqueza, mas perderam tudo. E talvez você está passando pela mesma situação. Já teve prosperidade e agora está perdendo tudo. É uma maldição que tem que ser quebrada. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Amados, se nós formos lembrar aqui, eu não vou perguntar aqui, mas quantos nós já tivemos a oportunidade para termos uma vida muito, mas muito abastada, e você perdeu aquilo que tinha na sua mão? E eu pergunto-lhe, será que não é um reincidente de coisas que se passaram na sua família? Sabe que às vezes nós falamos sem querer e dizemos assim: não, eu sou igual àquilo que me ensinaram. Eu, se tiver que gastar tudo, eu gasto. Aquilo que eu tenho eu gasto e preocupo-me só com o dia a dia, o dia da manhã. Mas eu faço-lhe uma pergunta muito séria aqui para todos nós que aqui estamos. Quando estão aqui, digam amém. Dizem amém. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Elias uma vez disse: perdoa-me, Senhor, porque eu não sou melhor que os meus pais. Isso parece uma expressão bonita, não é? Não sou melhor que os meus pais. Não vou fazer, sabe o que é que significa não sou melhor que os meus pais? Não vou fazer melhor que os meus antepassados. Mas sabe uma coisa que o Senhor me ensinou? Todo pai quer que o filho o supere. Eu estou falando um verdadeiro pai. Quantos pais estão aqui? Diz amém. Quantos pais estão aqui que querem que os seus filhos os superem e tenham uma vida melhor em todas as áreas do que nós tivemos? Todo verdadeiro pai e mãe quer isso. Igreja, não vamos estipular a nossa vida pelas marcas que os nossos antepassados deixaram. Não, olha, os nossos antepassados chegaram até ali, então eu dali mais para a frente eu não posso avançar porque foi a marca. Irmãos, vamos bater marcas familiares. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Posso lhe dizer uma coisa forte aqui? Posso mexer com a sua estrutura? Posso mexer? Talvez, amados, talvez na sua família as pessoas têm um X de idade para durar. Normalmente chega àquela idade, não vão mais. Porque é que nós, melhor dizendo, nós vamos ser a geração que vai ultrapassar essas marcas e vamos viver uma vida longa com saúde e com abundância? Quem crê nisso tem um forte aplauso ao Senhor. Olha, igreja, eu vou dizer outra coisa mais. Apóstolo, na minha família as pessoas alcançaram bênção financeira, mas no final da vida deles perderam tudo, ficaram na escassez. Igreja, porque é que nós olhamos para essa marca e olhamos e dizemos assim: eu vou chegar lá, está-se a passar comigo? Porque é que nós não vamos superar isso e não vamos terminar os dias da nossa vida abastados, com prosperidade? Sabe o que é que diz a Bíblia? Que o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Sabe qual é o propósito que eu tenho no meu coração? Chegar aos dias que o Senhor tem para mim e deixar herança não somente aos meus filhos, mas deixar herança aos meus netos. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Diz para o teu irmão: tu e eu vamos ser melhor que os nossos antepassados. E parece que ao falarmos isso, parece que estamos a ofender alguma coisa. Não, porque de certeza que eles queriam e querem que nós possamos ultrapassar as marcas deles. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Hoje nós vamos orar. Porquê, apóstolo? Porquê é que vamos orar? Vamos quebrar maldições nas famílias. Digam todos comigo: nesta tarde vamos destruir maldições na família. Apóstolo, a minha família tem tendência todos a ficarem doentes, ficam doentes jovens, perdem tudo nas finanças, têm tendência a ficarem com vícios, terem famílias destruídas. Vamos quebrar essas maldições e vamos declarar que na nossa casa, na nossa família, na nossa geração, não vai haver nenhum tipo de maldição. Quantos querem isso? Digam amém. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.
Levanta a sua mão para o céu. Feche os seus olhos. Diga comigo, Senhor. Diga comigo, Senhor, eu quero ver a minha vida, a minha casa e a minha família abençoada. Senhor, eu nesta tarde entendi a Tua palavra, que Tu és um Deus de gerações. Senhor, eu nesta tarde, eu me levanto como um guerreiro em minha família para destruir toda a maldição que veio dos antepassados até às minhas gerações e até à minha casa. Eu quero quebrar maldições de família, maldições na área da saúde, maldições na área das finanças, maldições na família. Senhor, eu quero destruir todo tipo de maldição que vem das minhas gerações passadas para as gerações presentes, em nome de Jesus. Igreja, eu creio que todos aqui entenderam a palavra. Sabe o que é que nós vamos fazer? Nós aqui hoje, nós estamos a representar-nos somente a nós. Tem todos comigo, quando Deus olha para mim, não me vê somente a mim, vê as minhas gerações. Tem todos comigo, Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Deus de gerações. Hoje nós vamos ser os representantes de Deus na nossa família. Vamos dizer, Senhor, eu me coloco aqui para representar a minha família. E quero declarar que a partir de hoje, maldições que a minha família tem sofrido ao longo dos anos, ao longo das décadas, gerações, Senhor, eu vim destruir essas maldições e declarar que na minha família não haverá mais nenhum tipo dessas maldições. Igreja, talvez, escute bem, sabe uma coisa importante? Todo ser humano tem isso. Quando nós já perdemos alguma coisa na família, ou em casa, ou na nossa vida, já não temos vontade de lutar. Mas eu pergunto-lhe, outra perda para você, peço perdão falar forte, outra perda para você, o que é que iria causar? Mais tristeza, mais sofrimento. Por que é que você não se levanta agora e quebra todo tipo de maldição? Se você perdeu, você decida, não permite que a minha família perca mais, não permite que a minha vida perca mais, porque eu me levanto pela minha casa para lutar por ela, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém?